Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33. Gênesis 33. E leremos apenas o versículo 12. Gênesis 33, 12. Mesmo sentado como a congregação se encontra, vamos acompanhar este versículo, esse fragmento de uma longa história. Gênesis 33, 12 diz: Então Esaú disse: Vamos seguir, eu irei junto contigo. Vamos seguir, eu irei junto contigo. Nosso Deus, Senhor, a Tua palavra que é tão importante, que é o alimento que nos sustenta, esta palavra que não nos faltou durante esse ano, que esta palavra venha sobre nós nessa noite, nesse encontro, neste lugar, e que o Teu Espírito que atua em nós, que habita em nós e que reina neste dia em nosso meio, possa trazer a nós compreensão, possa ministrar na nossa mente, no nosso entendimento, para que saiamos daqui com a compreensão perfeita daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que esse ensino não seja desperdiçado, mas que ele se torne prática em nosso viver e transforme a nossa conduta de maneira que te agrade. Essa é a oração que trazemos a Ti com fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma cena bonita. O reencontro de dois irmãos, Jacó e Esaú. E esses dois irmãos que tiveram separados por 20 anos, agora se dão as mãos e começam a caminhar juntos. E quem conhece essa história sabe que chegar o momento desse reencontro não foi fácil. 20 anos de mágoas, 20 anos de ressentimentos, 20 anos de revolta no coração. Esses dois homens eram mais do que irmãos, eram gêmeos. Compartilharam o mesmo útero. Viveram juntos na mesma casa durante a infância. Partilharam de brincadeiras, de amizades na primeira infância, durante a adolescência. Mas um dia eles cresceram, se desentenderam e chegaram à conclusão que não dava mais para andar juntos, que a casa era pequena demais para eles, que estar no mesmo ambiente era insuportável, que eles tinham diferenças demais para prosseguir juntos. Terminaram dando mais atenção para as impossibilidades, para as divergências, para as diferenças, e se separaram. E agora você vai ter por longo tempo dois irmãos, vivendo vidas completamente dissociadas, distantes, sem conseguir estar no mesmo ambiente. Queridos, é cada vez maior a separação entre as pessoas, o distanciamento entre as pessoas. O que nós percebemos num processo crescente é que as pessoas estão cada vez mais optando por andar sozinhas. Não tem mais paciência de conviver, de partilhar, de dividir. Os familiares estão se distanciando. É cada vez mais frequentes filhos que não conseguem viver no mesmo espaço com os pais. Irmãos que não se suportam. Casais que não conseguem administrar as diferenças. E essa dificuldade de convivência vem para a igreja. E nós percebemos irmãos que não se falam.
E quando se falam, não dividem o mesmo ministério, não compartilham dos mesmos alvos, não suportam estar no mesmo ambiente. Isso é algo comum na sociedade em que vivemos. Por que é tão difícil caminhar com quem amamos? Nessa noite eu queria pensar rapidamente com vocês sobre reaprendendo a caminhar juntos. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente, como família, como igreja, como profissionais de um departamento, de uma empresa. Reaprender a caminhar juntos. O que mais, irmãos, nós ouvimos em gabinetes, em conversas, são pessoas dizendo: pastor, eu amo muito meu pai, mas eu não consigo ficar no mesmo teto que ele. Eu amo muito meu irmão, mas meu irmão longe de mim, quando a gente se aproxima, é só briga, é só confusão. Eu amo muito a minha esposa, eu amo muito meu esposo, mas meu casamento está acabando. Porque a gente não consegue se ajustar, a gente não consegue se afinar. Eu amo muito a minha igreja, mas eu não sei porque eu não consigo me dar bem com meu irmão, eu não consigo estar no mesmo ministério que ele está, eu não consigo estar na mesma célula, eu não consigo entender algumas coisas, eu não consigo aceitar, eu não suporto isso, aquilo. E muitos dizendo: eu cansei. Eu cansei da minha família, eu cansei do meu casamento, eu cansei da minha célula, eu cansei do meu ministério, eu cansei da minha igreja, e eu vou procurar outra coisa. Por que é tão difícil caminhar juntos? Por que aqueles dois irmãos que tinham muitas coisas em comuns, em determinado momento só enxergam diferenças? Irmãos, algumas pessoas só conseguem enxergar o diferente. Sabe, caminhar junto é difícil, em primeiro lugar, por causa da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem. Quando questionaram Jesus acerca do fato de Moisés ter dado carta de divórcio lá no deserto, ele diz: isso se deu por causa da dureza dos vossos corações. Irmãos, nós temos dificuldade de conviver e ficamos tentando encontrar desculpas, encontrar explicações, justificativas, mas porque nós paramos de dar ouvido aos conselhos do Senhor. Não ouvimos os ensinamentos do Senhor, porque desprezamos os princípios das Escrituras sagradas. O nosso coração vai se endurecendo para isso. E à medida que nós endurecemos o nosso coração para o Senhor, para a palavra, nós endurecemos o nosso coração para o semelhante. Nós nos entregamos a sentimentos destruidores. É fato que a dificuldade de caminhar juntos vem porque também algumas pessoas são difíceis de convivência, irmãos. É inegável isso. Não é fácil conviver com alguém que é ciumento. Não é fácil conviver com alguém que é invejoso e não admite, não reconhece que é invejoso. É difícil caminhar com alguém que é egoísta. Alguém que é inseguro. Alguém que tem um nível de exigência que parece que nunca vamos atingir aquele nível de exigência. É difícil caminhar com alguém que é rabugento, irmãos. Alguém que é ranzinza. Alguém que se apega o tempo todo a detalhes e transforma aquilo em algo tão grande. É difícil conviver com alguém que é indiferente a tudo que se faz. Caminhar juntos, irmãos, em qualquer área, seja na igreja, seja no ministério, seja na família, seja nos negócios. É difícil porque é na convivência que o amor é colocado à prova. É na convivência. É fácil caminhar quando somos agradados, irmãos.
É fácil amar aquele que está sempre nos agradando. O problema é amar quando somos contrariados. Aí é a dificuldade. É fácil conviver com alguém que nos é fiel. O difícil é perseverar no amor, apesar da infidelidade. E esse é o desafio. É fácil, irmãos, amar quando somos correspondidos. O difícil é quando somos tratados com indiferença. Mas o caminhar juntos que o Senhor nos desafia é apesar de tudo isso. Com certeza, cada um de nós conhecemos alguém que convivemos, mas que não tem sido fácil a convivência. E nessa noite o desafio que Deus nos traz como igreja, como crentes, como parte de uma família, nós precisamos reaprender a conviver. Porque senão, queridos, não há família que suporte. Não há igreja que a gente vai conseguir se ambientar. Não há departamento nem ministério onde vamos conseguir servir se não aprendermos a conviver. Esaú e Jacó, depois de 20 anos, estão se encontrando numa estrada da vida, estão se dando as mãos. E aí há um silêncio total, há muita gente presenciando aquele encontro, há familiares, há servos, há empregados. E ouve-se uma palavra de Jacó: vamos seguir juntos, eu irei contigo. Como é que se supera as diferenças para continuar caminhando junto? Pastor, como é que eu vou conseguir conviver com aquela pessoa? Como é que eu vou conseguir conviver nesta igreja com aquele irmão? Como é que eu vou conseguir estar no mesmo ministério com aquela pessoa? Como é que eu vou conseguir estar naquela célula com aquele irmão que está dirigindo ela? Eu sei que eu não estou falando de coisas fáceis. Como é que você quer que eu conviva? Que eu ande? Depois de tudo que eu ouvi? Como é que você quer que eu continue de braços dados depois de ver o que vi? Depois de sofrer o que sofri? Esaú se sentia traído pelo irmão, apunhalado pelas costas. Jacó se sentiu ameaçado pelo irmão, ameaçado de morte. E eles tiveram que reaprender a andar. E sabe como eles fizeram isso? Em primeiro lugar, fazendo uma escolha pelo futuro. Muitos não conseguem prosseguir a caminhada porque vivem olhando para trás. Olhando para o que deu errado. Olhando para as brigas, olhando para, sabe, as atitudes que você condena e que você olha para trás e vai lembrando de tudo aquilo. Enquanto nós pretendermos andar junto, olhando para trás, a gente não vai conseguir construir. Ah, pastor, eu já passei isso noutra igreja, eu já passei uma situação dessa com outro irmão. Ah, não é a primeira vez que ele faz isso comigo. Em determinado momento, aqueles irmãos tiveram que fazer uma escolha. Olha, quanto ao que passou, nada mais pode ser feito, mas nós podemos construir uma nova caminhada, nós podemos construir um novo momento juntos. Vamos seguir em frente. Esaú e Jacó perceberam que o que os unia era maior do que aquilo que os separava. Às vezes, irmãos, nós estamos perdendo a bênção da convivência, perdendo a bênção da comunhão,
porque nós estamos dando valor a pequenas coisas que são insignificantes, e estamos menosprezando coisas maiores que realmente são importantes, e aí a gente não consegue. A gente não consegue conviver por causa daquele problema, daquela roupa. A gente não consegue conviver por causa daquele costume, daquela prática do outro que eu não gosto. Mas há coisas muito maiores. Eu não consigo me adaptar ao jeito do meu irmão, mas a obra do Senhor é muito maior do que isso. Mas o ambiente familiar harmonioso é muito mais importante do que isso. Para reaprender a caminhar, Esaú e Jacó tiveram que dar o primeiro passo. Eles se encontram na estrada, há poucas palavras, e eles disseram: olha, bora caminhar um pouquinho. E para caminhar um pouquinho, eles tiveram que dar o primeiro passo. Muitas vezes, irmãos, nós não nos desafiamos a caminhar, porque a gente fica discutindo, ao invés de começar a andar. Passamos tempo demais debatendo sobre coisas que não acrescentam, discutindo, sabe, coisas que não vão somar a nada. Vamos andar. Andar apesar de tu ter um jeito assim, eu ter um jeito assado. De tu falar desse jeito, eu falar desse outro. Vamos andar, vamos caminhar juntos e dar o primeiro passo. Sabe, o desafio ao primeiro passo é como aquele caminhão que emperrou. Se você já teve a experiência de ter que empurrar um caminhão. Irmão, para fazer a roda dar a primeira volta é um desespero, né? Você se mata lá, mas depois que ela dá a primeira volta, a segunda é mais rápido, a terceira é mais rápida, daqui a pouco ela pega o embalo. Nós muitas vezes o que precisamos é pegar na mão do nosso irmão, da mão de quem amamos, vamos andar. Vamos deixar essas coisas para trás, e nós precisamos há alvos maiores a alcançar. Irmãos, às vezes a igreja tem dificuldade de atingir alvos maiores, porque nós passamos tempo demais nos apegando às diferenças, a coisas menores, a coisas pequenas. E a obra de Deus é aquilo que é mais importante, o campo, a seara, fica lá clamando. E nós discutindo a cor, nós discutindo o enfeite, nós discutindo, sabe, uma divergência teológica, sabe, uma confusão doutrinária, há tantas coisas a ser feitas, e às vezes nós estamos soltando a mão do nosso irmão, dizendo: com você eu não ando, dessa maneira eu não vou. Esaú e Jacó tiveram que ser obedientes simplesmente. Em Gênesis 31:1, nós encontramos: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com vocês. O Senhor está dizendo: segue com teu irmão, volta para junto do teu irmão. Sabe, caminhar junto é sinal de obediência, de submissão a Deus. E Deus sabe das nossas diferenças. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Ele não está dizendo: os desordeiros jogue fora. Pastor, porque eu sou todo metódico, o irmão é todo bagunçado, com ele eu não ando. Ele está dizendo: olha, mesmo aquele que não segue, não sabe, tem dificuldade, ande com ele, admoeste, mas ande. Consoleis os de pouco ânimo. Mas o irmão é tão desanimado e eu sou tão vibrante. Sabe, a temperatura dele é tão baixa e a minha é tão alta, pois então contagie ele com a tua temperatura. Mas não desista de andar, pegue na mão e avance. Sustenteis os fracos. Às vezes nós passamos tempo demais criticando a fraqueza do outro, e aí nós demonstramos a nossa própria fraqueza. Nós não conseguimos andar dessa maneira. Sejais pacientes para com todos. Irmãos, não se constrói convivência em igreja sem paciência. Não se constrói uma visão sem paciência. Não se constrói convivência familiar sem paciência. Não se constrói vida conjugal sem paciência. Não foi fácil para Jacó pegar na mão do irmão para caminhar.
O momento em que se aproximam os dois, depois de 20 anos, foi um momento tenso, de muitas perguntas. Mas no capítulo 33, versículo 1 e 2, diz: levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, pôs as servas e os seus filhos na frente, Leia e os seus filhos atrás deste, e Raquel e José por último. Sabe, não foi fácil. Jacó teve que enfrentar o desafio de não desistir. E quando ele estava com aquela inquietação, com medo do irmão que vem armado, com 400 homens, de repente ele vem com a estratégia de buscar ajuda. Buscou ajuda nos seus filhos, buscou ajuda nos seus servos, irmãos, muitas vezes. Para reaprendermos a andar, nós vamos ter que buscar ajuda. Buscar ajuda de alguém, buscar ajuda do pastor, buscar ajuda na Bíblia. Mas Deus, eu não posso me distanciar de quem o Senhor quer que me reaproxime. A palavra que vos deixo nesta noite: não desista de quem precisa de você. Não desista do ministério que Deus colocou no teu coração. Deus não coloca nada na nossa vida que não seja bênção. Não desista da tua igreja, porque essa igreja ela é uma bênção na tua vida. Não desista do teu irmão, apesar de você ser muito diferente dele, mas não desista, porque o caminhar junto, no caminhar há crescimento. A Bíblia diz que é na unidade que Deus ordena ali a sua bênção e vida para sempre. Talvez você reconheça que em 2017 você teve dificuldade de caminhar com algumas pessoas, seja da tua família, seja do teu ambiente de trabalho, seja da igreja. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha, é hora de consertar isso. É hora de fazer ajustes, porque isso atrapalha o ritmo da obra do Senhor. Talvez você está dizendo: pastor, mas ela é muito difícil. É muito difícil. Jacó achava a convivência com Esaú muito difícil e vice-versa. Mas um dia, eles simplesmente tomaram a decisão de deixar tudo de lado, pegar as mãos e vamos andar. Eu vou continuar muito diferente de ti, pensando diferente de ti, mas algo nos une, o Deus que está acima de todos nós. A obra do Senhor, a visão da igreja, o chamado é maior do que todas as coisas. O laço familiar que nós temos é maior do que as nossas diferenças. E por tudo isso, vale a pena caminhar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos nesse momento orar. Vamos nesse momento orar. Curva a sua cabeça. Talvez esse ano a tua caminhada tenha sido na tua família dificultada por alguém. Dificultada por teu irmão. E você está como Esaú dizendo: eu não consigo conviver com Jacó. E você está dizendo: eu não consigo conviver com meu irmão, é muito difícil. Já fiz tudo o que eu podia fazer, mas eu estou desistindo. Talvez a tua caminhada esse ano tenha sido dificultada pelo teu esposo, a quem você ama, mas tem se tornado uma pessoa tão difícil de conviver, tão difícil de andar, tão difícil de caminhar. E você está dizendo: olha, pastor, teve muitas lutas, teve muitos desafios em 2017, mas o maior desafio que eu enfrentei foi lá dentro de casa. Foi ali que o ano começou a se tornar mais difícil, porque tem alguém da minha família que tem sido muito complicado. E Deus está dizendo nessa noite: você precisa reaprender a conviver com essa pessoa, andar junto. Você precisa reaprender a caminhar com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com o teu filho. Talvez o que tenha dificultado a tua caminhada na igreja tenha sido uma pessoa que você acha que te hostiliza, que olha para você atravessado.
que não suporta você, pastor, como? Onde eu gostaria de servir, onde eu percebo que é o meu lugar de trabalhar, ela está lá, e ela não quer saber de mim. Nós pensamos diferente, nós não nos entendemos, e aí você está sofrendo porque não se realiza. O ministério está com dificuldade porque Deus te capacitou para estar atuando ali, e por causa de uma questão menor a obra está sofrendo. Você está o tempo todo questionando a visão e não anda, está o tempo todo questionando a visão e não anda. Você discorda de todas as estratégias e se nega, e sem perceber está sabotando. E Deus está dizendo: você precisa aprender a caminhar. Apesar de tudo isso é menor. Maior do que tudo isso é a salvação que os uniu. Maior do que tudo isso é a visão que Deus deu para a obra do Senhor. Maior do que tudo isso é o Deus da igreja, é o Deus da família. Mais importante do que tudo isso é a unidade. A unidade é maior do que a tua visão. A unidade é maior, sabe, do que os teus projetos. Nessa noite o Senhor nos convida a nos desarmar de tudo isso. Se desarme, sabe, das tuas vontades, das tuas objeções, e simplesmente pegue na mão do teu irmão e diga: vamos caminhar. Nós vamos construindo essa caminhada dia a dia, mas sem soltar as mãos. Nosso Deus, o Senhor sabe, ó Deus, sobre qual situação o Senhor está falando. O Senhor sabe a que coração, ou a quais os corações essa mensagem é endereçada. Mas o Senhor sabe que famílias têm gemido, têm sofrido por causa da dificuldade de convivência. O Senhor sabe que a tua obra tem sofrido porque algumas pessoas se negam a caminhar com outras, porque alguns se negam a ser lideradas por outras, porque alguns se negam a dividir o mesmo espaço, a aceitar a visão. Ó Deus, e a tua obra tem andado a passos mais lentos do que deveria. Nessa noite, a nossa súplica é que o Senhor desarme os espíritos aqui. Ó Deus, que os argumentos caiam por terra, que as objeções, que as resistências, ó Deus, caiam por terra, e que nós possamos andar melhor no seio familiar, que nós possamos viver, ó Deus, essa unidade de maneira mais intensa, que a nossa igreja consiga andar num ritmo, ó Deus, mais constante, que nós possamos olhar o nosso irmão não como um adversário, não como uma barreira, mas aquele que veio como bênção, que veio para me fortalecer, que veio para me abençoar, que veio para ser bênção na minha vida. O Senhor fortaleça cada ministério dessa igreja. O Senhor renove, ó Deus, os dons na vida dos teus servos. O Senhor, ó Deus, fortaleça a convivência familiar. Que, ó Deus, em Cristo possamos ser um, apesar das nossas divergências. Que o teu amor nos una, que a tua visão nos envolva, ó Deus, que o teu chamado nos constranja, e que possamos continuar caminhando juntos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.